Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Estamos de volta com mais uma aula do nosso curso Switch Routing e Wireless Essentials, os fundamentos de roteamento switch e rede sem fio. Hoje a gente chegou na aula do módulo 12. A gente vai falar sobre conceitos de WLAN, né? Que é a rede sem fio. Então vamos lá, vamos começar. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Primeiro, a gente vai fazer a introdução à rede sem fio, né, mostrando as principais tecnologias. Depois a gente vai ver os componentes da WLAN. Depois a gente vai ver a operação de uma WLAN, explicar como a tecnologia sem fio habilita a operação da WLAN. Depois a gente vai ver a operação CAP-WAP, né, explicar sobre o WLC, usa o CAP-WAP, que é o protocolo para controlar os APs. Depois a gente vai ver sobre o gerenciamento de canais. Depois a gente vai descrever as ameaças e vai ver como funciona uma WLAN segura, como configurar uma WLAN segura, né? Então a gente vai ver todos esses tópicos nessa aula de hoje. A gente vai começar na primeira parte do nosso vídeo vendo essas duas, o primeiro vídeo, né? A gente vai ver esses primeiros dois tópicos. E depois, provavelmente, a gente vai dividir os outros tópicos em mais 2 ou 3 vídeos, depende do tamanho, né? Porque a gente costuma dividir nossas aulas em vídeos até 20, no máximo 30 minutos. Mais do que isso, começa a ficar mais complexo, vídeo grande, chato de assistir, né? Eu entendo que esses vídeos, principalmente com a parte de teoria, são vídeos que a gente precisa ser mais enxuto. Então vamos lá, vamos começar logo nossa primeira parte, nosso primeiro vídeo. A gente vai falar sobre introdução à rede sem fio. Bom, WLAN é um termo utilizado para rede sem fio, a rede sem fio que a gente usa, a doméstica, as redes sem fios que a gente usa quando a gente vai num shopping, a rede sem fio que a gente usa no escritório onde a gente trabalha, na empresa. Então, WLAN é um nome que a gente dá, um nome mais técnico que a gente dá para uma rede local sem fio, né? Wireless Local Area Network. Então, é uma rede sem fio local. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai se referir sempre como WLAN aqui no curso, tá? Mas quais os tipos de rede sem fio que existem, além da WLAN? A gente vai ver bastante sobre a WLAN. A WLAN é a rede que a gente vai estudar nesse curso, mas existem outras, e é bom a gente saber que existem outras, né? Então, ó, a primeira rede sem fio que a gente vai ver é a WPAN, Personal Area Network, tá? É uma rede pessoal sem fio. Como assim pessoal, Alexandre? É o Bluetooth, por exemplo, o meu relógio se conecta ao meu celular através de uma rede pessoal, de um Bluetooth, fica ali conectado, né? O meu Bluetooth, o meu computador pode se conectar à impressora através de Bluetooth. Né, ou o meu mouse se conecta ao meu computador através de Bluetooth. Então, o Bluetooth é uma rede ali de pequeno porte, tá? Ele está descrito no padrão I3E 802.15 e usa a frequência de 2.4 GHz. Tá? Depois a gente tem a WLAN, que, como eu falei, é a rede que a gente vai estudar nesse curso, é o objetivo desse curso, que é utilizada pela maioria das residências, das empresas que a gente trabalha. Né? Ela, em média, atua aí em 91 metros. A WPAN normalmente opera ali de 6 a 9 metros. Né? A WLAN, em média, 91 metros e está descrito no padrão 802.11. A gente vai ver bastante sobre ela. Ela opera em duas frequências, né? A 2.4 GHz e a 5 GHz. A gente tem a Wireless MAN, ou a WMAN, né? Que é a Metropolitan Area Network sem fio. Então é uma área geográfica grande, uma cidade inteira, um bairro, um quarteirão, né? É uma área geográfica grande que fica ali coberta numa rede sem fio. E a gente tem a Wireless WAN, ou a W1, né, que é uma área geográfica global, a nível nacional, a nível global. Né? Hoje, muito utilizado, por exemplo, satélite. A gente também tem as antenas direcionais de radiofrequência que lançam sinais em grandes
quilômetros, grandes quilômetros, áreas muito grandes geográficas. Tá bom, pessoal? Então, essas são as redes principais. Mas quais as tecnologias dentro dessas redes, né? Então, a gente dá um destaque aqui para Bluetooth, dentro da WPAN, né? A Bluetooth, ela normalmente a gente utiliza ali até uns 10 metros, mas ela descreve ali até 100 metros de distância, então a gente consegue emparelhar dispositivos até 100 metros de distância. É claro que esses 100 metros é numa área aberta, sem muita interferência, né? Quando você coloca interferência, quando você coloca vamos dizer assim, muita obstáculos entre o ponto a ponto ali, entre as duas áreas que estão se conectando, vai encurtando essa distância. Né? O sinal vai atenuando, vai perdendo e vai encurtando a distância. Mas a gente pode falar de dois tipos de Bluetooth. A gente tem um Bluetooth que é o Bluetooth Low Energy, ou, né, de baixa energia, normalmente utilizado numa malha de dispositivos, é uma topologia em malha, são muitos dispositivos com baixa capacidade de absorção de energia e que podem estar se conectados. Hoje em dia é muito comum a gente usar isso aqui para conectar a internet das coisas, né? A IoT pode usar Bluetooth para conexão. A gente também tem a Bluetooth Basic Rate, que é a BR-EDR, né? Que suporta topologias ponto a ponto e é otimizado para o streaming de áudio. Então, muito utilizado aí para streaming de áudio. Depois da Bluetooth, a gente vai falar um pouquinho sobre a WMAX. Né? A WiMAX são conexões de internet com fio de banda larga, alternativas ao padrão 802.16. Suporta aí mais ou menos 50 quilômetros. Pessoal, no Brasil, não foi implantado muito o WiMAX. O WiMAX ele foi escolhido para 4G e 5G em outros países. No Brasil, a gente escolheu a tecnologia LTE, tá? Mas nos Estados Unidos o WiMAX é bem conhecido aí, já. O WiMAX no Brasil não existe não é tão difundido, mas existem malhas, redes que são em WiMAX, tá? A gente também tem a banda larga de celular, né? Que transmite voz e dados, e aí a gente destaca aqui para o GSM e para o CDMA. O GSM, esse banda larga de celular não tem nem muito o que falar, é nosso antigo 3G, né? O GSM, aquele chipzinho que a gente conhece, que a maioria das empresas no Brasil adotaram, e o CDMA, que era o antigo, que não tinha chip, era um aparelho mais antigo no Brasil, né? Existem aparelhos CDMA com chip já também, mas no Brasil pouquíssimas operadoras trafegam no CDMA. A maioria usa o GSM, tá? A gente também tem a banda larga por satélite, que normalmente é uma faixa de satélite que ocupa uma grande área geográfica, muito utilizada em áreas rurais, né, ou áreas de difícil acesso, e aí o pessoal aluga um sinal de satélite, uma faixa ali de um sinal de satélite para poder estar se comunicando, tá bom? Normalmente usa parabólica, né, e é alinhada com satélite. E a tecnologia 802.11, que é a mais conhecida, que é o objeto de curso do nosso curso aqui, que é a WLAN, né? Que a gente vai começar a vê-la agora. Então, a gente tem aqui alguns padrões dela que são utilizados hoje, bem utilizados, muitos ainda alguns já pouco utilizados, mas muitos ainda super atual, todo mundo usa, principalmente dessa G para baixo aqui, a gente usa bastante, né? Hoje é difícil ainda achar um dispositivo que ainda trabalhe com a A, com a B ou com a 802.11 original, mas a gente vai ver todas elas porque ainda existe. Então, a gente tem o 802.11 original, que trafegava numa frequência de 2.4 GHz e tinha uma taxa de transmissão de 2 megabits por segundo. Bem lento, né? 2 megabits por segundo é bem lento. Aí a gente tem a 802.11a, que funcionava em 5 GHz e já tinha uma taxa de 54 megabits por segundo. Tá? Depois a gente tem o 802.11b de 2.4 GHz com 11 megabits por segundo.
né? Ó, maior alcance do que 802.11a, porque o problema do 802.11a é que ela tinha um alcance geométrico pequeno, você não conseguia ligar pontos muito longos, né? O sinal se atenuava muito rápido. A 802.11b já penetrava em edifícios maiores, era capaz de penetrar em estruturas de edifício. Aí a 802.11g de 2.4 GHz, já com 54 megabits por segundo, né? É, retrocompatível com a 802.11b. Então, as duas já funcionavam em conjunto bem. Depois a gente tem a 802.11n, que funciona tanto na frequência 2.4 quanto na 5 GHz. E aí ela, na N, a gente já tinha taxas bem interessantes, até 600 megabits por segundo. Né? E já funcionava com antena da tecnologia MIMO. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Tá? Aí a gente tem a 802.11ac, né? 5 GHz e funciona até 1.3 gigabits por segundo. E a gente tem a 802.11ax, que também funciona em 2.4 e 5 GHz e funciona na eficiência máxima do meu dispositivo. Então, se o meu dispositivo tem capacidade para 100 gigas, desculpa, 100 megas vai ser em 100 megas. Se ele tem capacidade de 300 megas, vai ser em 300 megas. A 2 gigas vai ser a 2 gigas. Então, ele já funciona na capacidade máxima do meu dispositivo, tá? E ele pode usar frequências de até 5 GHz, 7 GHz, tá? Alexandre, e essas frequências, né? Essas frequências, pessoal, são todos os tipos de dispositivos sem fio operam na faixa de onda de rádio, tá? Então, as ondas de rádio, elas operam, elas têm ali as suas frequências que quanto mais baixo, maior o alcance, quanto mais alto, menor o alcance, mas melhor a velocidade. Né? Isso é uma propriedade aí que a onda de rádio tem. Então você tem um rádio AM que tem uma faixa é, baixa, mas que opera em uma distância muito alta. E a gente tem um rádio FM que opera numa distância menor, com uma faixa menor, com uma qualidade melhor. O AM tem uma qualidade pior. Então, isso é só um comparativo de sinal de rádio, tá, pessoal? Rádio que a gente escuta mesmo. Se a gente for ver as redes sem fios, a gente tem essas duas faixas que são padronizadas. Isso depende do país. No Brasil, a legislação padronizou as duas, 2.4 e 5 GHz, mas depende de legislação de cada país. Cada país tem a sua legislação em relação a isso. Mas a grande maioria dos países utiliza 2.4 e a 5 GHz. É quase que um padrão mundial, tá? E aí a gente tem as empresas que padronizam, né? A gente falou sobre um montão de padrão, 802.11, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth. A gente falou sobre um montão de padrão, 5 GHz, 4.2 GHz, 7 GHz. A gente falou um montão de coisa aqui. Mas alguém tem que fiscalizar isso e padronizar, né? E manter esse padrão. Quem faz isso? São as organizações, né? Que servem o propósito delas é esse, um dos propósitos dela, né? E aí a gente tem aqui nas redes sem fios, a gente tem as três principais organizações que são a ITU, que é a International Telecommunication Union, a Internacional de Telecomunicações, que regula a locação de espectro de rádio e órbitas de satélite. A gente tem o I3E, que é muito conhecido, né? Padroniza uma série de coisas, inclusive todos os 802 LAN e MAN. Então, a família que a gente vai estudar, o 802.11, todinha é padronizado pelo I3E, é fiscalizado e padronizado pelo I3E, e a gente tem o Wi-Fi Alliance, que é uma associação de fornecedores, de fabricantes e fornecedores de peças de materiais para rede sem fio, que o que eles fazem é uma associação com o propósito de incentivar, de promover a utilização da rede sem fio. E está sempre fazendo pesquisas aí para melhorar a capacidade das redes sem fios.
Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes de uma rede sem fio, de uma WLAN. O primeiro desses componentes que a gente vai ver são as placas de rede sem fio. Né? As placas de rede sem fio, elas podem ser placas internas de um computador, como qualquer computador, já pode vir de fábrica, como a maioria dos notebooks hoje já vem de fábrica uma placa de rede sem fio, ou ela pode ser externa, como a gente vê aqui nesse nessa imagem, né? Nessa foto, a gente vê um modem de rede sem fio, ou seja, uma plaquinha de rede sem fio, até com uma antena aqui, né, que capta o sinal da rede sem fio. Isso aqui normalmente deve ser um notebook mais antigo que não tem a rede sem fio, ou um notebook que tem uma capacidade baixa de rede sem fio e a pessoa precisa de uma velocidade maior, comprou lá uma placa de rede maior, uma placa de rede com conexão USB maior, ok? A gente também tem os roteadores sem fio domésticos. Os roteadores sem fio domésticos são aqueles aparelhozinhos que transformam a nossa internet numa rede sem fio para a casa inteira. Acho que praticamente todo mundo conhece esses aparelhos, todo mundo tem um desse em casa, ou a grande maioria das pessoas. Né? Muitas operadoras, inclusive, fornecem ele gratuitamente para os usuários, de acordo com o plano que eles assinem. Né? E eles basicamente fazem três papéis na nossa rede. Eles fazem papel de ponto de acesso, que é fornecer acesso sem fio. Eles fazem papel de switch, porque eles têm portas de switch aqui. Nesse aqui, por exemplo, essas três portinhas em amarelo aqui, ó, são as portas de switch. E eles fazem papel de roteador. Por quê? Porque eles conectam uma rede sem fio à rede da operadora. Nossa rede é uma rede da operadora. Ok? Então a gente tem basicamente ele fazendo esses três papéis. Depois a gente tem o AP, o Access Point. O Access Point, observa que, lembra que eu falei que o roteador sem fio doméstico, ele faz o papel de AP, ele faz o papel de Access Point, de ponte de acesso, ou de rede de acesso sem fio. O Access Point só faz isso, tá? Ó, os clientes tentam associar, autenticar com o AP, né? Os clientes sem fios usam sua placa de rede sem fio para descobrir pontos de acesso próximo. Então, numa rede profissional, eu tenho normalmente um centralizador, um ponto de acesso central, um controlador, a gente chama assim, você vai ver a gente chamando bastante assim, um controlador sem fio, que controla vários access points, vários pontos de acesso. Os pontos de acesso têm pouca inteligência, a maior parte da inteligência está no controlador centralizado, certo? E ele faz somente, ele pega uma rede cabeada e transmite sinal sem fio dessa rede cabeada. Esse é o papel do Access Point, ok, pessoal? E aí eu vou falar sobre os APs. Ó. Eu tenho os APs autônomos, né? Ó, dispositivos independentes configurados por meio de uma interface guia, né? De interface gráfica. Cada AP autônomo atua independentemente dos outros e é configurado e gerenciado manualmente por um administrador. E a gente tem os APs baseados num controlador que usa o protocolo LWAP, né, LWAP, para controlar, né, o controlador é um dispositivo que controla diversos access points sem fio. Então, existe um servidor, um controlador central que controla todos os APs e todos os pontos sem fios. Tá? Então, a gente tem essas duas categorias aí de APs. E por final, pessoal, a gente tem as antenas. As antenas, elas podem ser divididas em basicamente três tipos de antenas principais. As omnidirecionais, a gente está falando de rede sem fio WLAN, tá, pessoal? Então a gente tem as omnidirecionais, que fornecem uma cobertura de 360 graus, é a antena que a maioria dos APs tem hoje. A gente tem as antenas direcional, normalmente focaliza sinal de rádio em uma direção específica. Os exemplos são as antenas IAGs e as parabólicas. Isso aqui é uma IAGzinha, uma parabólica. A IAG é aquela que aponta mesmo, parece uma seta, né? E aí a gente tem as múltiplo input, múltiplo output, as MIMOs, que são aqueles APs que tem mais de uma antena. O meu, por exemplo, aqui de casa é MIMO, ele tem 3 antenas, né? E na verdade a MIMO é um conjunto de antenas omnidirecional, todas elas são omnidirecionais. Pode usar até 8 antenas. O meu aqui de casa, por exemplo, tem 3. Certo, pessoal? Então, ó, a gente viu os principais componentes de uma rede, as principais redes sem fios que existem,
as tecnologias que existem principais e os principais componentes de uma rede sem fio. Tá bom, pessoal? Essa foi a primeira parte da nossa aula. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte, onde a gente vai falar sobre a operação da WLAN. Ok? Espero vocês no próximo vídeo.